Continuamos com a nossa convidada, a doutora Ruth, que é especialista nesse assunto. A gente já falou um pouco sobre algumas das situações que as crianças vão enfrentar. Do ponto de vista emocional, a gente sabe que o bullying, tão falado hoje na escola, ele acontece muito com crianças que estão acima do peso. Elas nunca são escolhidas para os times de esporte, elas sempre têm dificuldades para correr. Do ponto de vista emocional, o impacto é muito grande. Com certeza, a gente tem crianças com problemas psiquiátricos até, né, depressão e grave, justamente por causa desse bullying, criança que não quer ir mais à escola porque já sofreu bullying, criança que vai mal na escola porque é um ambiente hostil, né, estar lá. Então, essa parte... Se sente inferior, muitas vezes, inferior, em relação aos outros. Exatamente, a autoestima é muito baixa dessas crianças. Então, a criança que está acima do peso, ou que está, né, obesa, ela sofre não só a parte física, mas a parte emocional muito, né? Eles têm muitos problemas relacionados a essa parte. No físico, não é só o aumento de peso que é ruim para a criança. Ela vai ter mais dificuldade para correr, mais dificuldade para vestir algumas roupas. O que mais que pode acontecer do ponto de vista da saúde física dessa criança? Então, são tantas coisas que podem acontecer, né? Então, o que a gente vê logo a princípio, assim, dificuldades de deambulação, problemas ortopédicos, né? Problemas no fêmur, começa assim, a entortar. Então, muitas crianças com deformidades ósseas, crianças hipertensas já, né? Por causa da obesidade, com colesterol aumentado, crianças com... problemas com a regulação da glicose, né? Às vezes não chega a ser diabetes, mas o que a gente chama de pré-diabetes. Crianças com gordura no fígado, isso a gente chama de esteatose hepática, e esteatose hepática isso evolui como se fosse um alcoólatra, né? Então o fígado da criança vai sendo agredido pela gordura e isso pode dar, né, um problema, precisar de transplante futuramente, né, como se fosse uma cirrose. Então tem problemas de sono, crianças que dormem mal por causa da obesidade, porque fazem apneia à noite, isso atrapalha a parte cognitiva, então é um ciclo vicioso, uma coisa vai acarretando e atrapalhando outra. Que mais? Que a gente tem tantas outras... Aumenta a chance da criança ter todas essas doenças no futuro também, de continuar obesa e de ser um hipertenso, de ter todos esses problemas mais cedo. O que a gente fala é que se uma criança acaba a adolescência obesa, a chance dela ser um adulto obeso é 80%, 90%. E essas comorbidades vão acompanhando o peso, né? Então, assim, aumenta muito o risco de ter infarto precoce, né? 20, 30 anos, ter derrame, né, que é o acidente vascular cerebral. Então, com certeza, uma criança que já tem essas comorbidades vai ser um adulto com muitos problemas, né, adulto jovem. Então, às vezes, isso limita o adulto, a criança que é obesa e que ficou um adulto obeso, que já com todas essas comorbidades, muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue mais sair de casa, né, então isso também, além de ser um ônus para a própria pessoa, um ônus para a sociedade. Imagina, né, quantos adultos jovens estão sem trabalhar, estão... Com plenas capacidades, acabam saindo do mercado de trabalho. Por causa da obesidade, né? Então, é bem complicado. Essas doenças, inclusive, podem se manifestar ainda na infância, doutora? Hipertensão? Sim, eu tenho crianças de 3 anos que tomam antihipertensivo, por conta da obesidade, 3 anos. Então, assim, tudo que a gente via há um tempo atrás, que só acontecia no idoso, a gente está vendo acontecer agora nas crianças e cada vez em crianças menores, né? O diabetes tipo 2, que é o diabetes associado à obesidade, tem aumentado muito na faixa etária, né, de adolescente e criança. Aqui no Brasil até um pouco menos, nos Estados Unidos os valores, né, os níveis são muito mais altos, mas a gente começa a ter crianças com diabetes tipo 2 por causa da obesidade, coisa que há um tempo atrás a gente não via. Inclusive a cirurgia bariátrica, que é um tratamento, uma medida extrema que a gente tem para acontecendo mais cedo. Cada vez mais cedo que a gente tem para esses casos gravíssimos de adolescentes que estão, né, isolados em casa porque já nem saem mais de casa. Né? Então, assim, a obesidade afeta de uma maneira global o desenvolvimento da criança, a autoestima, o convívio familiar, o convívio social. Então, assim, a obesidade é uma doença que de pouquinho vai... né, incidindo em todas as áreas da criança. E dentro da área médica, nas próprias conversas com outros especialistas, pelos congressos que são realizados, de que forma que vocês estão avaliando o impacto da obesidade? Com que olhos vocês estão direcionando esse tema e as práticas de saúde?
Então, isso é né, o tema obesidade infantil é muito sério e tem sido tratado em vários países como uma das causas para ser trabalhada, justamente por isso, porque o impacto é muito grande. Você imagina uma população de crianças obesas agora, quando chegarem com 15, 20 anos, onde nós vamos acomodar tantas crianças, adolescentes que teoricamente seriam adultos produtivos, doentes, né? Isso vai ser um impacto social muito grande. Não pensando só em cada um, mas pensando de uma maneira global, isso leva assim, a diminuir muito a expectativa de vida. A gente tem aumentado a expectativa de vida nos últimos anos, mas se o nível de obesidade continuar subindo, a gente vai começar a morrer mais cedo de novo. Né? Por quê? Infarto com 30 anos, hipertenso, diabético, então essas crianças vão sobreviver menos. Né? Vai ser uma nova viravolta aí da expectativa de vida. Então, assim, é um momento de parar e pensar que a gente precisa Onde é que a gente vai chegar, né? Onde é que a gente vai chegar? A gente precisa ter ações efetivas contra a obesidade. Né? A obesidade, ela está se infiltrando como se fosse um câncer. Ao mesmo tempo, inclusive, uma das coisas que eu esqueci de falar, a obesidade aumenta certos tipos de câncer. Né? Assim como o câncer tem aumentado muito, ultimamente, a obesidade está intimamente ligada também. Né? Então, asma, esqueci de falar também, a asma, os problemas respiratórios pioram com a obesidade, né? A obesidade acaba piorando quem já é asmático, quem não é, às vezes pode ficar quando ganha peso. Então, a obesidade afeta tudo. Então, a gordura abdominal, né, que a gente chama de gordura visceral, é a gordura prejudicial, porque é essa gordura que envolve os órgãos, que são os órgãos importantes, o coração, o fígado, né? É a gordura que vai predispor a ter diabetes. Então, a criança também tem isso. Adulto, a gente faz as medidas de cintura e tem os valores, né, para homem e para mulher. E criança também tem essa medida. A gente também tem medida de cintura abdominal, né, para criança, também tem que colocar num gráfico. E não é então um valor fixo, não dá para dizer, o ideal alimentação saudável, atividade física é para todo mundo, não é só para a criança que está acima do peso, é para a criança que está magra também. Ela não está liberada para comer de tudo. Ela não está liberada para fazer o que quiser na alimentação. Porque a gente tem criança magrinha que pode ter o colesterol aumentado, pode ter triglicéridos aumentado. Né? Isso não justifica liberar tudo para quem é magrinho e restringir tudo para quem está acima do peso. O equilíbrio é fundamental.